Ministério Público Federal pede que ex-presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, volte para a prisão. E você vai ver também. Justiça de São Paulo mantém prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmaci. Ministro Ricardo Lewandowski nega habeas corpus a italiano que pedia para guardar extradição em liberdade. STJ suspende licitação para serviço de táxi em Guarapari, no Espírito Santo. Em 7 meses, 164 pessoas morreram por febre amarela no Brasil. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Olá, boa noite. Em parecer enviado ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal defendeu que Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, volte a cumprir prisão em regime fechado. Ele foi preso preventivamente em outubro do ano passado, acusado de integrar um esquema de compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Mas, por decisão liminar do STJ, o ex-dirigente está em prisão domiciliar. Na próxima terça-feira, o STJ deve julgar o mérito do caso. O Ministério da Saúde confirma 164 mortes por febre amarela entre julho de 2017 e fevereiro deste ano. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com mais registros da doença. Febre amarela, uma doença que tem preocupado os brasileiros. Ela é transmitida por 2 tipos de mosquitos que ficam em regiões de mata. Eles picam macacos doentes e acabam infectados. Com isso, podem passar a doença para seres humanos. Vale lembrar que os macacos não transmitem o vírus diretamente para pessoas. Os números acenderam um alerta do Ministério da Saúde. Entre 1º de julho de 2017 e 20 de fevereiro deste ano, foram confirmados 545 casos da doença em todo o país. 164 pessoas morreram. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados com mais registros. Na região centro-oeste, a referência em pesquisa de febre amarela fica na Universidade de Brasília. O Laboratório de Patologia Veterinária é responsável por estudar a morte de macacos com suspeita de contágio pela doença. Esse diagnóstico ele é baseado no exame de animais mortos e também em biópsias e tecidos de animais que estão doentes. A partir daí, a nossa missão é descobrir a causa da morte ou dar um diagnóstico para que os clínicos possam tratar os animais. Entre 2015 e 2017, 186 animais foram analisados. Com o surto da doença, só nos primeiros 30 dias deste ano, foram 65 análises. Nenhum dos macacos estava contaminado, o que descarta a possibilidade de uma epidemia em pelo menos 5 estados brasileiros. A Constituição Federal é clara: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas para a redução do risco de doenças. A legislação também prevê o controle de epidemias, programas de imunização da população e prevenção. Não só o acesso à saúde, mas pesquisas, atualizações, modernização do sistema. Então, tudo o que diz respeito à saúde é uma garantia e uma obrigação que o Estado tem com o cidadão. O Ministério da Saúde garante que hoje o Brasil tem vacina suficiente para atender a população de áreas de risco. Quem já foi vacinado com a dose padrão uma vez não precisa recebê-la novamente. Os novos estudos demonstraram que com uma vacina a pessoa já desenvolve imunidade contra a doença. Então, na sua maioria, entre 96% e 99% das pessoas já estão imunizadas. Então, não há necessidade de desespero ou pânico mesmo. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o recurso do Ministério Público e manteve a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmaci. Ele deixou a penitenciária de Tremembé, no interior paulista, em outubro do ano passado, após ter um habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. Roger Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 pacientes e está em prisão domiciliar devido à idade avançada e a um grave problema de saúde. O Zoológico de Brasília prevê um prazo de 30 dias para a divulgação do laudo final com a causa da morte do elefante babu. Há suspeitas de que o animal tenha sido envenenado. Se o crime for comprovado, o responsável pode ser punido pela Lei de Crimes Ambientais.
No começo de janeiro, os elefantes Belinha e Chocolate perderam o companheiro Babu. O animal de origem africana chegou ao Brasil em 1995 e veio morar no zoológico da capital federal. A causa da morte do elefante, que tinha 25 anos, ainda não foi esclarecida. Exames divulgados poucos dias depois do falecimento indicaram uma pancreatite. Mas um laudo desta semana indicou uma outra possível causa para a morte do elefante. O documento revelou haver fortes indícios de intoxicação provocada por substâncias, entre elas o chumbo, o que indicaria um possível envenenamento do animal. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Ambientais em parceria com o IBAMA. Segundo o chefe de operação e fiscalização do órgão federal, algumas linhas de investigação estão sendo adotadas, como, por exemplo, avaliar se houve algum comportamento diferente no dia anterior à morte. Nós ainda não temos as informações necessárias para conseguir delimitar se o atentado veio de visitantes, ou internamente, ou de alguém externo que invadiu o zoológico. Ainda seria muito precipitado da parte do IBAMA a gente apoiar uma ou outra medida mais drástica nessa situação. A gente precisa ainda avançar com as investigações, avançar com a avaliação, para poder aí sim ter alguma medida em relação à prevenção. Após essas novas constatações na morte de Babu, a Confederação Brasileira de Proteção Animal entrou com uma ação popular na Justiça. Nós pedimos, de forma bem simplificada, que as câmeras sejam instaladas para a gente fazer uma vigilância melhor, que algumas providências administrativas sejam tomadas, que haja uma inspeção nos volumes que entram no zoológico, nos volumes dos próprios funcionários, porque não se sabe de onde veio o atentado ao animal. Então, são pedidos muito simples, mas que tornam muito mais eficiente essa segurança do animal e também do visitante. O Zoológico de Brasília informou que ainda não foi notificado desta ação. A expectativa é que um novo laudo sobre as causas da morte do elefante saia em 30 dias. Como prevenção, algumas medidas já estão sendo adotadas. A segurança ela foi, na verdade, remanejada. Nós já tínhamos no zoológico segurança 24 horas. O que nós fizemos agora foi colocar basicamente um homem a homem ali, 24 horas, ter um segurança próximo desses animais, principalmente os animais mais bandeiras, que chamam mais atenção. Isso é uma forma só de tentar precaver um outro incidente. Nós já abrimos desde o ano passado um processo de aquisição de novas câmeras de vigilância para ampliar o nosso sistema de monitoramento eletrônico, né? E nesse sistema já está preconizado câmeras para esses pontos, que ainda eram pontos cegos da fundação e daqui do zoológico, e já estamos correndo para tentar acabar, vencer a burocracia para conseguir comprar o quanto antes esse material. Caso se confirme o envenenamento, esse advogado explica que os responsáveis podem responder por crime de maus tratos. A responsabilidade do Estado é objetiva, né? Independentemente de culpa, quando é direito ambiental. Agora, a questão do cidadão ou do terceiro que envenenou esse elefante, se for identificado, ele vai ser punido pela Lei de Crimes Ambientais. Suspensa a licitação para serviço de táxi em Guarapari, no Espírito Santo. Ao julgar a ação civil pública, a Justiça Estadual determinou a necessidade de obrigar o município a licitar as permissões para o serviço de táxi. Com isso, as permissões atuais seriam cassadas. O Sindicato dos Taxistas do Espírito Santo recorreu ao STJ e argumentou que o serviço não é propriamente público e que, por isso, não está sujeito à licitação. A associação justificou também que os atuais taxistas têm direito de continuar a exercer a atividade, já que muitos obtiveram as permissões antes mesmo da Constituição de 88. O relator do processo no STJ, ministro Sérgio Cuquina, concedeu tutela provisória e suspendeu as decisões estaduais. O ministro destacou que o STF estabeleceu em decisões recentes que não se exige licitação para a prestação do serviço de táxi. A suspensão das decisões vale até o julgamento do recurso especial. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus a um cidadão italiano que buscava aguardar extradição em liberdade. Na Itália, ele foi condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de roubo à mão armada e tráfico de drogas. A extradição de Maximiliano Tossoni foi autorizada pelo STF em fevereiro de 2015 e ainda aguarda efetivação pelo presidente da República. Conforme informações do Ministério das Relações Exteriores, o italiano tem pendências com a justiça brasileira, já que foi condenado a 31 anos de prisão pelo crime de latrocínio. O
O ministro Lewandowski explicou que, enquanto o extraditando responder a processo criminal no Brasil, o presidente da República tem o tempo que quiser para decidir sobre a efetivação da extradição. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Justiça Federal nega pedido de estudante para se matricular em universidade pelo sistema de cotas. A gente volta em instantes. Um estudante que tentou entrar para a universidade pelo sistema de cotas teve o pedido negado pelo TRF1 em Brasília. Ele cursou o ensino médio em uma escola filantrópica e queria ser equiparado a um aluno da rede pública. Até o ensino fundamental, José Augusto sempre frequentou escolas públicas, mas parou de estudar por um tempo e, quando retornou, foi para a rede particular. O fato impediu sua entrada na universidade pelo sistema de cotas. Eu fiquei muito decepcionado, né? Porque inicialmente aquela expectativa foi gerada em mim, né? E quando eu fui apresentar a documentação, né, que chegando lá que eles me barraram, eu fiquei muito decepcionado. No Pará, um aluno chegou a entrar com uma ação na Justiça para tentar garantir a matrícula no curso de agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, pelo sistema de cotas. Ele terminou o ensino médio em uma escola filantrópica e alegou que a instituição deve ter o mesmo tratamento dispensado às escolas públicas. Já em primeira instância, o pedido de matrícula foi negado. O caso veio parar no TRF da primeira região. E aqui, a sexta turma também entendeu que o fator determinante para o sistema de cotas não é diretamente a carência econômica, mas sim o ensino na rede pública. O colegiado destacou que a premissa é a de que a escola pública normalmente apresenta um nível de ensino mais fraco e, por isso, os alunos não competem em condições de igualdade com aqueles provenientes da rede particular. Portanto, negou o pedido do estudante. Este advogado esclarece que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as instituições filantrópicas são consideradas privadas. A instituição filantrópica, geralmente, ela é subsidiada, né? Ela é mantida por alguém, pode ser com recursos até mesmo do governo, com recursos da iniciativa privada, com recursos de alguma entidade específica, e oferece um ensino de melhor qualidade. E ela é filantrópica porque ela, embora oferecendo um ensino de melhor qualidade comparado às escolas particulares propriamente ditas, né, ela não cobra nada do seu aluno e o aluno geralmente é bolsista. Então, isso não faz com que aquela escola possa ser comparada com uma escola pública. A Lei 12.711, que prevê a reserva de vagas, existe desde 2012. Em Mato Grosso, o Ministério Público Federal recomenda à Prefeitura de Jaciara que anule licitação feita com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. A licitação na modalidade concorrência pública era para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário na cidade de Jaciara, que fica a cerca de 150 quilômetros de Cuiabá. Além de irregularidades na licitação, o MPF pediu anulação porque a obra seria executada com dinheiro do Programa de Aceleração do Crescimento PAC 2 do Ministério das Cidades. A Prefeitura de Jaciara tem o prazo de 30 dias para se manifestar quanto ao acatamento da recomendação, sob pena de ações judiciais nas esferas civil e criminal. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho firma parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo para aperfeiçoar o processo judicial eletrônico. Desde o ano passado, a Justiça Trabalhista está 100% eletrônica. A Associação dos Advogados de São Paulo e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, assinaram um termo de cooperação para o desenvolvimento de um software que disponibilizará informações dos diários da Justiça para advogados e tribunais regionais do trabalho de todo o Brasil. Na prática, os advogados vão ajudar no aperfeiçoamento do processo judicial eletrônico, o PJE. Nós vamos contar com a classe dos advogados apresentando soluções. Eles vão colaborar conosco no desenvolvimento daquilo que do PJE é importante para a operação para os advogados. Então, com isso, nós contamos também com as cabeças deles para colaborarem no nosso trabalho. Em contrapartida, a Associação dos Advogados de São Paulo vai disponibilizar uma equipe de tecnologia da informação que ficará responsável por desenvolver o programa. A associação se dispõe a colaborar com o tribunal na busca de soluções para problemas práticos que surgem no dia a dia. É um convênio
como o texto demonstra, com uma certa amplitude, ou seja, ele é um convênio que prevê modos de colaboração e esses modos vão ser desenvolvidos a partir de agora em uma estreita colaboração entre a área técnica do PJE aqui no tribunal e o nosso setor de tecnologia de informação também, e vão, ao longo do tempo, buscando criar meio de solução para dificuldades que os advogados encontram na utilização do PJE. Este ano, as fake news, que são aquelas notícias falsas espalhadas pela internet, foram destaque no encontro de corregedores eleitorais do Brasil, que ocorreu no DF. Esse foi o 42º encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil. Os participantes falaram sobre propaganda eleitoral, biometria, segurança jurídica no direito eleitoral, entre outros temas. O conhecimento, a troca de experiências, permite que a gente elabore as nossas conclusões de modo mais orientado. Eu vejo assim, não é estabelecer uma coisa uniforme, os corregedores devem fazer isso, né? Acho que não. Mas conversar, discutir e respeitar, sobretudo, as circunstâncias, as peculiaridades, os detalhamentos locais de cada tribunal regional. No encontro, os corregedores também falaram sobre o combate às notícias falsas, chamadas fake news. A gente tentou apresentar um panorama de problemas que já ocorreram de divulgação de matérias falsas em eleições, como Estados Unidos, França, na Inglaterra, né, no Reino Unido especificamente, na Alemanha. E, sobretudo, mostrar o quão pernicioso é o uso de fake news, de instrumentos de manipulação artificial de informações para determinadas campanhas. Ao final do evento, os participantes escolheram a nova diretoria do Colégio de Corregedores Eleitorais. Valdir Sebastião Campos Júnior, do TRE de São Paulo, é o novo presidente. E Cleones Carvalho Cunha, do TRE do Maranhão, é o vice. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o pedido de habeas corpus do ex-deputado estadual do Paraná, Luiz Fernando Carne Filho, acusado de duplo homicídio qualificado pela morte de 2 pessoas em um acidente de trânsito em 2009. Ele dirigia a mais de 160 km por hora. A defesa pedia a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para a próxima semana. O ministro Gilmar Mendes lembrou que, se o STJ ainda não julgou a questão de forma definitiva, o Supremo não pode analisar o pedido para não haver supressão de instâncias. Vamos ao rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Ex-presidiária dá exemplo, faz faculdade de Direito e estágio no Supremo Tribunal Federal. A gente volta já já. A elaboração da instrução que vai disciplinar o voto impresso nas eleições deste ano é tema de audiência pública no TSE, marcado para a próxima segunda-feira. Todo mundo pode participar. A audiência pública vai ser realizada nos mesmos moldes de outras, que já foram organizadas pelo TSE no ano passado para discutir assuntos como registro de candidaturas, direito de resposta e propaganda eleitoral. No caso do voto eletrônico, o cidadão pode sugerir alterações na resolução que vai definir as regras sobre o voto impresso para as eleições de outubro deste ano. O tema vai ser discutido por no máximo 2 horas. Depois, os participantes têm um prazo de 5 minutos para falar. Todos podem participar, não é necessário fazer nenhuma inscrição. A audiência pública está marcada para o dia 26 de fevereiro, segunda-feira, 10 horas da manhã, aqui no auditório 1 do TSE, na sede em Brasília. Mas se você é de outra região, pode participar também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Outra opção é protocolar a sugestão aqui no TSE em até 3 dias depois da reunião, ou seja, até 1º de março. O voto impresso nas eleições de 2018 foi estabelecido na reforma eleitoral de 2015. Algumas urnas vão contar com módulos de impressão para registrar o voto em papel. O eleitor vai conferir a escolha no visor e confirmar. Aí o papel cai automaticamente num compartimento inviolável. Esses registros podem ser usados para verificar a contabilização dos votos eletrônicos. No município de Junqueiro, em Alagoas, um reconhecimento de paternidade socioafetiva foi feito em menos de uma semana. Há 11 anos, o Renato vive com a Alessandra, que é a mãe biológica de Márcia, no município de Junqueiro. Ele foi sendo um verdadeiro padrasto durante todo esse tempo, mas o desejo de assumir a paternidade foi crescendo até que ele decidiu assumir de vez a responsabilidade. Me sinto mais tranquilo, mais realizado, Sinto feliz com isso. Ele gosta muito dela, que ainda chama de Marcinha, minha neném.
Apenas com o nome da mãe no registro de nascimento, a Márcia sempre via o Renato como pai, mas faltava oficializar esse vínculo. Sempre me deu tudo, sempre me considerou como filha. Eu era a única da sala que não tinha. Aí era ruim. Aí hoje mudou. Hoje mudou. Mudou tudo. Em menos de uma semana, o Renato se tornou pai da Márcia, tudo graças a um processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva que foi realizado pela Defensoria Pública do Estado. Patrícia Fonseca é a defensora pública responsável pelo processo do Renato. Ela explicou que tudo é feito de forma simples, no cartório, e que essa decisão só foi possível graças a um provimento do CNJ que trata de reconhecimento de família socioafetiva. Está com pouco mais de 3 meses que esse provimento foi lançado e é a partir dele então que se viabilizou esse tipo de solução extrajudicial, que antes, se esse caso tivesse aparecido para nós antes desse provimento, a gente não poderia ter seguido essa linha de solução. Deveríamos então ter ajuizado uma ação com todo o seu procedimento, a burocracia inerente a um processo tão importante. Ainda segundo a defensora, a decisão de se tornar pai é muito séria e não pode ser revogada. Independente de um eventual rompimento entre ele e a mãe da menor, ele continuaria para sempre sendo pai. A juíza Lívia Matos, titular da comarca de Junqueiro, disse que a novidade trouxe celeridade para o cidadão e ajuda a desafogar o judiciário. A lei hoje traz diversos instrumentos para que as questões, as lides, sejam resolvidas de maneira extrajudicial. Então, o judiciário já tem essa pecha, muitas vezes, de ser moroso, demorado, falta celeridade, e isso pode ser mitigado por esses instrumentos, como é o caso da Lei de Registros Públicos, que hoje prevê a possibilidade de retificação de registro diretamente no cartório. Hoje, o Renato exibe todo orgulhoso a certidão de nascimento da filha com o nome dele lá. Agora, falta apenas oficializar a união do casal, não é, Alessandra? Com certeza, estou batalhando, esperando só a assinatura do juiz para casar. Uma história de esforço e superação. Uma ex-detenta dá a volta por cima, passa no vestibular, estuda direito e faz estágio do Supremo Tribunal Federal. É também uma história de ajuda ao próximo. Isso tudo só foi possível graças ao trabalho de um cineasta. Foi árduo para Lília, mas a ex-presidiária mostrou capacidade de superação. Tem pessoas que pegam aquilo que foi ruim na vida deles e transformam em amargura, né? E cai no mundo do crime, quer matar, quer roubar e ninguém não presta e aquela revolta toda. Eu não, eu peguei tudo que eu passei, tudo de ruim, eu fiz de degrau para me subir na vida. Condenada por tráfico de drogas, passou 5 anos na cadeia. Leu muito e se dedicou. Da penitenciária feminina foi para os bancos de uma faculdade. Hoje estuda Direito e faz estágio no Supremo Tribunal Federal. Como diz a lei, hoje eu sou uma cidadã, né? Que quando você transgride a lei, você deixa de ser um cidadão. Hoje eu sou uma cidadã trabalhadora. Mudar de vida foi uma opção que veio com a ajuda do Fauston. O cineasta deu outra visão à Lília por meio de um projeto de ressocialização pelo viés da arte e do cinema. E em 10 anos de atividades fez isso com outros ex-presidiários e internos também. Tem um discurso para o egresso no sentido de que há esperança e tem um discurso para o restante da sociedade no sentido de que são pessoas que são dignas de novas oportunidades. No projeto Picasso Não Pichava do governo do Distrito Federal, Fauston estimulou jovens e adultos a fazerem documentários e curtas. Um deles é esse aí, A Rua da Paz, uma reconstrução para acabar com o preconceito em relação à periferia. O moço fez uma placa e colocou aqui, Rua da Paz. Até agora, mais de 20 filmes foram feitos. Alguns ganharam prêmios no Japão, na China, no Canadá e nos Estados Unidos. As temáticas sempre são voltadas para um mundo novo, longe da criminalidade. Você vê um menino de periferia, da periferia de Brasília, muitas vezes representado em audiovisual, na página policial, cobrindo o rosto, envergonhado, e de repente ele está transitando no planeta inteiro, numa temática positiva, porque nossos filmes têm temáticas positivas. Ele não é o criminoso menino, ele é um menino que está estudando, está se superando, e aí ele é visto na tela gigante, e isso é muito forte para a autoestima dele, da família dele, para os meninos que se identificam com ele na própria cidade.
A vida da Lília serviu de inspiração e é digna de filme. Vai estrear em breve nas telonas. A próxima produção tem um nome bem sugestivo. Nunca Foi Fácil e vai mostrar a história de um menino da periferia que quis desistir até ter uma oportunidade na vida. Eu falo para todos os adolescentes, jovens, adultos que nós atendemos, é que tenha sonhos. Enquanto ele tiver sonho, ele continua tendo vida. Se ele parar agora, eu não tenho mais nenhum sonho, a vida dele ela é interditada. A vida dele parou de fazer sentido. São esses sonhos que movem a Lília, assim como a vontade de ajudar ao próximo. Assim como algumas pessoas me ajudaram a acreditar em mim, eu também quero poder ajudar outras pessoas a poder chegar, né, ao lugar onde eu estou, numa faculdade, né, ajudar as pessoas a acreditar que tudo pode mudar, que um dia tudo pode ser diferente, que além do mundo do crime, das grades, existe uma vida aqui fora e que pode ser feita muitas coisas boas, sim. É isso. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.